Olá, o tema da palestra dessa noite aqui está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse capítulo ele faz introdução com o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no versículo de 1 a 4. Conta lá em Mateus: Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Eu escolhi, dentro desse capítulo aqui, o item 4. O item 4 é os infortúnios ocultos. Por que eu escolhi esse tema aqui? Porque aqui ele fala de calamidades, e eu acho que é um tema propício para a época de hoje. Então, lá no Infortúnios Ocultos, no item 4, diz assim os Espíritos: nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre sem se queixarem. São estes os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então aqui, quando ele fala da calamidade aqui, me fez lembrar a situação que a gente está vivendo agora, né, da pandemia do coronavírus. Quando ele está falando aqui das calamidades e da caridade que se agita, então é normal quando tem essas calamidades que desperte no homem o sentido da caridade. Agora, o que ele chama atenção aqui nesse capítulo é dos infortúnios ocultos. Eu lembrei nessa lição, quando eu estava estudando, que no começo desse mês aqui, eu fui visitar a casa de repouso, junto com a promotora de justiça. E aí ela tem que fazer a fiscalização, e como eu faço parte do Conselho Municipal do Idoso, eu fui acompanhá-la, né, para eu fazer a minha fiscalização também na entidade. E a Casa de Repouso é uma das entidades que recebem essa atenção. E aí não se falava em coronavírus ainda aqui no Brasil, não tinha esse isolamento, né, nem esse distanciamento social, muito menos a quarentena. Então, quando eu fui visitar, eu encontrei lá os idosos, que hoje são considerados também, né, no grupo de risco, como eu também sou um idoso, né, e sou também do grupo de risco. Então eu mantenho o isolamento social aqui. Minha preocupação agora também é essa, porque como eu tive contato, vi os idosos lá, né, muitos deles têm problema de imunidade, né, percebo que nessa época aqui é uma época bastante sensível para eles. Mas esse vírus, muitas pessoas falam assim, mas é um vírus do mal. Temos que lembrar que tudo que tem nesse mundo aqui é de Deus. Tudo. Nosso corpo ele é cheio de bactérias. Nosso corpo já passou por várias viroses. Nós somos frutos de uma evolução de uma espécie, né, que nós sobrevivemos. Então vários tipos de vírus nós já
suportamos e aprendemos, a nossa imunidade foi trabalhada. E essa não vai ser muito diferente. Qual que é a diferença que a gente tem que fazer? Esse isolamento, para que evite que o sistema de saúde fique saturado, né? Porque não tem aparelho em quantidade suficiente para um pico de volume muito excessivo. Mas todos nós estaremos expostos a esse vírus, né, como uma coisa natural. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, a gente ia para a praia e por vezes a gente contraía na praia uma virose chamada virose de praia. E a gente, de repente, começava a ter vômito, né, ter diarreia, né, que eram sintomas dessa virose de praia. Então, eu vejo que essa pandemia, ela traz para nós um novo despertar, porque algumas pessoas o ano passado não tomaram vacina da H1N1, não se importaram, sobrou vacina. Já esse ano aqui, a consciência já mudou, a importância sobre a vacina já cresceu. Tanto é que já o que chega de vacina é rapidamente aplicada, né? Então, aqueles que não acreditavam que a ciência pudesse ter uma vacina eficaz contra a gripe H1N1, a influenza, né, hoje, né, já mudaram a consciência. Então, eu vejo isso como um fator positivo, né? Aqui, a outra coisa que me chama a atenção é que ele fala assim, há milhares de desastres particulares, né? A caridade se agita, mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares. Às vezes a gente não dá muita importância, né, às coisas que a gente vê na vida, né? Tem uma campanha chamada Toward Zero, né? Tolerância zero. Toda pessoa faz falta para alguém. Esse é o título da campanha. Tem um vídeo que fala que podia ser na Austrália ou em São Paulo, uma pessoa é abordada e perguntam para ela, né? Olha, atualmente 243 pessoas morrem nas rodovias, né? O que é razoável para você? Que número de mortes seria razoável? Aí ele fala assim, 70 pessoas. Na hora que ele fala 70 pessoas, aparecem 70 pessoas no corredor, na direção dele. E quando ele percebe, são todos familiares. Ele fica espantado, até se ouve, pai, pai, a filha que vem vindo correndo em direção a ele, né? E aí, quando ele percebe que 70 pessoas eram o número da família que estava ali para visitar, para encontrar com ele, aí a pesquisadora de novo pergunta para ela, qual que é o nível de tolerância com a morte, né, que você enxerga agora? Ele fala 0. Então, quando a gente ouve falar no coronavírus, na gripe H1N1, e a gente não dá a devida importância, eu penso que é o primeiro estágio da pesquisa, né? A gente aceita que as 70 pessoas morrendo tá de bom tamanho. Mas a partir do momento que você se toca da verdadeira necessidade de reformular o pensamento, você vai ver que toda a vida é importante. Toda pessoa faz falta para alguém, né? Aqui outra coisa que chama bastante atenção, né, nesse texto do Evangelho, ele mostra, que conta, né, quem é aquela senhora de ar distinto, de traje simples, mas que bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, que é a filha dela, essa jovem. É uma senhora da sociedade, uma pessoa bem-sucedida, né? E ela está a caminho de promover a caridade.
ela entra numa casa de aspecto miserável, conta no Evangelho aqui, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Então ela já não é a primeira vez que ela vai, já, né? Não é a primeira vez que ela está indo lá visitar, ou não é a primeira vez que ela pratica caridade. Para onde ela vai? Ela vai lá onde vive uma mãe de família. Essa mãe de família é cercada, rodeada de filhos pequenos. Tem até uma que está em aleitamento. E ela sabe que essa senhora está passando necessidades. Por quê? Aqui no Evangelho conta que o pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Que é a realidade de muitas famílias hoje. Se você for imaginar, né, que aquele que está acamado, que está no hospital, que contraiu o vírus ou não, né, que algum problema de saúde, às vezes a mãe tem os filhos, não dá para deixar todos na creche, né, e ela não tem o sustento. E aí é só a caridade para ajudar. Então essa senhora vai e faz essa caridade para com aquela senhora e para com os filhos, para que eles possam ter o alimento, né, para que não passem fome nem frio, né, e que ela também possa alimentar, para produzir o leite, para alimentar a criança, né. Então essa senhora, ela leva na sua condução, no seu transporte, ela leva os alimentos, leva roupa, leva remédios, né, para essa senhora, enquanto o marido dela está no hospital. Aqui, mais para frente, querem identificar essa senhora. Aí fala assim, ó, por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Percebe? Beneficência, não é beneficência, né? Às vezes a gente vê muita faixa escrita errada, né? Bazar de beneficência. Não, é bazar de beneficência. Beneficência é fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer, de filantropia. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu, quem terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costura úteis e assim confeccionará roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Aí perguntam, é espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois a sua posição o exige, mas ignora o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Então aqui é importante a gente perceber que às vezes a pessoa vem para essa vida aqui, né, na prova da abastança, da riqueza, e não se dá conta que, por que razão a pessoa veio para essa vida, para essa encarnação aqui, né, com facilidade, né, dos favores da riqueza. Né, porque tantos outros não têm essa mesma, diremos assim, né, a riqueza, né, que muita gente vem para a pobreza, né, é a prova. Então, mas aqueles que vêm com a riqueza, né, a riqueza é transitória.
Tudo que temos aqui nesse mundo é de Deus. Então, nessa encarnação, pode ser que a gente seja rico, na outra, nem tanto, pode ser que sejamos miseráveis, né? Então, aquele que vem dotado da riqueza, esse deveria mais assistir, né, ou dar, né, a caridade, ou praticar a caridade material para com o próximo. E aí, ela fala assim, um dia, porém, uma circunstância imprevista leva a sua casa a uma de suas protegidas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Quando ela é descoberta, ela fala, né? Não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então ela pede o segredo, aquele segredo que a gente viu lá no comecinho, né, desse capítulo aqui, né? Vê o que fazes em segredo, ele te pagará. Então essa é uma lição que faz essa reflexão, né, do infortúnios ocultos, né? Às vezes a gente lê essa lição e não tem o sentido completo dela, né? Eu estava assistindo uma palestra pela internet e a palestrante comentava sobre Zaqueu, né? O Zaqueu, que era publicano na época de Jesus, ele procura Jesus. Publicano, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, era cobrador de impostos, né? Então, o Império Romano determinava que, né, alguém faria a recolha das taxas. Então, ele nomeava o judeu, que seria o cobrador de impostos. Então, cobrador de impostos dos próprios judeus, né? Então, esse era o publicano. E Zaqueu era publicano. Então, quando o Zaqueu procura Jesus, ele está em aflição. É uma coisa que quase a gente não percebe. Então, ele está nesse infortúnio oculto. Então, o Zaqueu, quando ele está procurando Jesus, ele está lá nesse infortúnio oculto. É interessante porque, como judeu, ele era desprezado pelos outros judeus. Ele não podia gozar da amizade, né, de outros conterrâneos, né? E ele sofria desprezo, né? Aqueles que eram mais abastados ainda tinham desconfiança, não queriam se comprometer com ele, né? Porque se tivesse comprometido, poderia se pensar que todo publicano era ladrão, né? Então, se você era rico, porque você tinha algum comprometimento com o publicano, né? Então, existia essa relação que eles não queriam. Então, o judeu cobrador de imposto, ele desprezava, era desprezado. E aí a gente não observa isso claramente, né? Tem uma música do Regis Danese que ele vai falar desse Zaqueu lá na música. Perceba assim, Zaqueu, ele vai procurar Jesus, ele era de baixa estatura, aí ele vai procurar Jesus para ver Jesus passar. E aí, como ele é baixinho, ele vai subir num pé de sicômoro, ou um pé de figueira, né? Ele sobe para ver a passagem de Jesus. E nessa música ele conta isso, dessa aflição, desse infortúnio, né, oculto de Zaqueu. Ele fala assim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Olha, ele está comentando aqui da estatura do Zaqueu. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Então aqui, está o infortúnio do Zaqueu, né? Ele era perturbado por esse desprezo que ele sofria dos seus conterrâneos, né? Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Ele
se Jesus falasse para ele largar tudo e me segue, ele é daqueles que faria isso, né? E aí, interessante que quando Jesus passa, vê o Zaqueu no pé de sicômoro lá, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, ainda hoje eu vou estar na sua casa, eu vou comer lá na tua casa. Então, para os judeus da época, isso era um completo absurdo, porque ele era um ser desprezível, um ser desprezado pela sociedade judaica. E Jesus era um judeu, e ia na casa de Zaqueu, né? Então, você vê como Jesus era, a inteligência de Jesus era fantástica, né? A inteligência emocional de Jesus é fantástica, porque reconhece a pessoa, né, que está pronta para segui-lo. E aí, para o Zaqueu, aquilo foi uma bênção, né? Então, porque às vezes nós temos entre nós aqueles infortunados, né, que são ocultos, que precisam da nossa assistência. Por isso que, às vezes, aquele que é independente de dinheiro, sofre, padece, né, por aflições, às vezes ele precisa só de um ombro amigo, né? E aqui essa história aqui é muito, muito bonita. Eu lembro que foi uma das primeiras palestras que fiz em Imbituba. Quando cheguei, eu contei uma história sobre Zaqueu. E eu lembro que tinha uma senhora que ficou encantada com essa história. Aí, mas não era ligada a esse tema. Mas agora que a gente está lendo esse item 4, me fez essa lembrança que você vê, né? Muitos publicanos eram considerados ricos. Então não é a riqueza aqui. O infortúnio do Zaqueu, o infortúnio oculto dele era a paz, porque ele era desprezado. Ele não tinha gente que ia na casa dele. E Jesus reconhece isso e vai, né? Então eu recomendo vocês a ler capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai falar sobre a caridade. A caridade, né, é o amor em ação. E assim eu aprendi no meu curso de expositores. Então, que a caridade possa florescer nos nossos corações agora e sempre. Muita paz a todos.